Marli, gratidão, gratidão a todos aí. E estamos aqui agora com a doutora aí. Agora só alegria aí. Um abraço a todos aí, pessoal. Gratidão a você também, Everaldo. Parabéns pela apresentação. Prática, simples e prática, mas eu acho que primeiro a gente vai pedir para a Marina Rocha dar o depoimento dela. Ela teve um resultado maravilhoso com o ozônio. E aí depois a doutora Lilian vai falar sobre o resultado da Marina também, o porquê que ela teve esse resultado. Então, Marina, está na Boa noite, sala? boa noite, estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, Marina, pode Então, falar, passar o seu depoimento. eu falo que Deus é maravilhoso. Ele manda anjos na vida da gente. E um dos anjos que ele me mandou o ano passado, eu fui diagnosticada com câncer no intestino agressivo, câncer agressivo. E abraçou a causa de imediato comigo e minha sobrinha, doutora Lili. E aí eu comecei a fazer o uso do Ozox e do tratamento de praxe, né, que é a radioterapia e a quimioterapia. E o Ozox faço até hoje. Eu acho que me deu um respaldo, me deu uma imunização, fortaleceu o meu organismo. Porque a quimioterapia e a radioterapia, ela te deixa para baixo. Eu, no momento algum, eu fiquei para baixo. Eu continuei trabalhando, usando o Ozox, estou usando até hoje. Continuei trabalhando durante 7 meses de tratamento. E resultado final, meu câncer sumiu. Eu tinha um tumor no reto de 5 centímetros, que ia fazer a cirurgia depois da quimio da rádio. Não, sumiu, não teve mais. Eu até falei com a minha médica que eu estava fazendo tratamento com os óxidos. Elena. La otra ya la Ela para. comentou comigo que se eu ¿Eh? tivesse com fé, Elena eu con H. conseguisse o Elena tratamento. esa, la que está, es Então, la de. os óxidos, No, la coge Saúl. Ah, sí. ele me sustentou e me sustenta até hoje. Eu não tenho mais o câncer, sumiu, sumiu. Agora, eu vejo lá as pessoas que têm um câncer fazendo só o tratamento, né, de radioquímico, não se cura fácil. Eu estou curada. É a fé, né? Os óculos, não sei. É isso que eu tinha que falar. Foi uma bênção na minha vida. Olha só que resultado maravilhoso, dona Marina. É uma bênção. Mas eu falo muito assim, o Ozox me fortaleceu com os tratamentos que são agressíveis, entendeu? Eu tive esse respaldo. Eu boto fé mesmo, os Ox, eu tenho disposição, eu vou fazer 70 anos agora esse mês. Eu me sinto com 30 anos, disposição de 30. Eu continuo trabalhando, eu consigo aposentar, mas eu continuo trabalhando como voluntária. Eu sou terapeuta, eu sou assistente social, sou educadora social, eu continuo fazendo essas atividades no paralelo, com disposição cada dia mais. E não abro mão do Ozox. É direto no meu quarto. Direto. Olha só que bênção na sua vida, né, dona Marina? Com certeza, com certeza. A fé e a gente acreditar, né? E Isso aí. a minha sobrinha, a doutora Lília, me deu esse suporte. É Deus que pôs ela, né? Que ela direcionou isso para mim. E sempre que Isso eu aí. posso, eu passo para as pessoas. Esse mês passado, eu passei para ela uma pessoa para fazer uma consulta com ela em relação aos órgãos. O marido da pessoa está com câncer. Então, eu faço um trabalho, sim, os bastidores. Eu Isso recomendo, aí. tá? Então, porque esse produto só todo mundo precisa, né, dona Marina? Olha só o Sim, resultado. E a disposição realmente não é só a senhora que tem, todo mundo que usa.
o ozônio, o gerador de ozônio da Ozox, ele tem esse resultado de ter mais disposição no dia a dia, mais vontade de Com trabalhar, de certeza. fazer as Me coisas. alimento bem, durmo bem, sabe? Olha Vida só, normal, parabéns. vida normal. Com câncer agressivo e fazendo uso do aparelho. E Sim. faço até hoje. Não abro mão. Tá Curado. levando para as pessoas agora também, né? Tá fazendo Eu esse levo, trabalho de levo, levar essa levo, bênção para outras levo, porque pessoas. é uma missão eu passar para as pessoas o que eu passei, Sim, como eu fui curada, entendeu? Eu acho o seguinte, que eu vejo muitas pessoas que fazem o tratamento do câncer, independente do local, que não sai desse tratamento, da rádio, da química, está sempre ali, tá? Em 7 meses eu fui curada, 7 meses, olha só. um câncer agressivo, porque eu estava com suporte, com fé, Isso aí. tive que, né? Muito Inclusive os obrigada. médicos, a equipe médica mesmo, a própria médica que me acompanha até hoje, ela ficou assustada com o resultado. Ela não esperava. Nem os Subi até médicos não acreditam no poder do ozônio. não, não, Grande parte deles, pelo menos, né? é. Mas a minha médica, essa que eu tenho mais confiança com ela, ela falou: se está com fé, vai em frente. E ela sabe que eu faço uso até hoje. Só que ela Sim, deixou bem claro para mim, falou: dona Marina, eu sou leiga nessa parte de homeopatia. Eu sou leiga. Mas se a senhora está com fé, vai em frente. Não me censurou hora nenhuma, não foi contra, me apoiou. que bom, que bom. Muito obrigada pelo seu depoimento. E para quem é Eu que convidado agradeço. aqui hoje, pode falar, dona Marina. Não, eu que quero agradecer e realmente o que eu puder fazer em relação de ajudar o próximo, né? Porque eu atuo como assistente social, eu estou sempre em contato com as pessoas, eu estou divulgando esse trabalho. Eu tenho Isso aí. divulgado e vou continuar É essa, divulgando. isso aí. Só agradeço, só Gratidão. agradeço. Gratidão sempre. Uma boa noite a todos. Boa Noite para a noite. senhora também. Obrigada. Obrigada. Boa Então, Deus noite. abençoe. gente, essa é a Boa bênção que a gente, essa é a Marli, bênção que a gente Marli, tem. Marli, eu falo assim, Oi, o produto funciona, funciona. Por que que eu, com quase 70 anos, tive essa resistência que eu tenho até hoje, passando por tratamento? Sem ozônio eu não daria conta. Eu vejo muitas pessoas que, sim, certo, bambeia. Então eu falo muito para as pessoas, gente. Até de Meu Deus, princípio para emprestar o tem meu que dar um presto pouquinho para do urgente. certo? Nossa, Então é uma benção mesmo. É um produto maravilhoso e abençoado, é isso aí. certo? Então, Ali, boa noite para todos. boa Minha noite, sobrinha, bom um beijão para domingo, você. Um beijo para você, minha sobrinha amada. doutora beijo. Lília. Então, ninguém melhor do que a doutora Lília para explicar o que aconteceu com a dona Marina, né? Ah, Justamente o que aconteceu comigo. então, esse é Porque ela me apenas, acompanha até hoje. Ela me acompanhou desde o início até hoje, ela me acompanha. olha Melhor só, do que ninguém. uma sobrinha que Deus colocou no seu caminho, né, dona Marina? Um anjo, ela é um anjo na minha vida. Ela é, Deus Olha, colocou, ela é um anjo. Não só na na minha, vida mas de de, muita, da família toda. é, é isso que eu Ela ia é dizer, não abençoada. só na sua, na vida de Não, muitos. de muitas pessoas. Isso Muitas aí. pessoas. Ela é abençoada. Então, doutora, agora é sua vez de explicar o que foi que aconteceu com a dona Marina graças ao ozônio. E esse é apenas um dos depoimentos que a gente tem, né? Além de vários, para quem é convidado aqui nessa live de hoje para estar conhecendo. Então, a dona Marina é um dos depoimentos, mas a gente tem milhares de depoimentos de pessoas que tiveram resultado com o uso do ozônio. Então, doutora Lilian, fique à vontade e fale para Obrigada. nós.
Boa noite a todos. Agradecer a Marli, o Everaldo aí que fizeram a apresentação maravilhosa. A tia Marina que disponibilizou, né, dar esse depoimento também maravilhoso. Eu agradeço, né, esse empenho da equipe, né, da equipe das pessoas que trabalham com a Ozox, porque também foi num sábado à noite que eu conhecia a Ozox. Por acaso, alguém tinha postado um chamado para uma live de sábado à noite, eu estava sem fazer nada. Vou assistir, porque eu estava procurando uma forma de fazer ozônio, de fazer com que o ozônio chegasse às pessoas, né? Eu sou ozonioterapeuta há mais de 15 anos, sou médica há 35, e há 15 anos eu conheci o ozônio, porque estava buscando uma solução para o meu pai, que tinha uma angina grave, e agora, em janeiro, eu precisei de acessar essa nova forma de ozônio, de levar ozônio nos lares, né? Que esse foi um grande sonho meu também, porque hoje eu atendo muito online e não tenho como fazer ozonioterapia presencial para todos os pacientes. Eu falei, gente, melhor coisa seria se pudesse levar o ozônio, né? Para cada paciente que eu atendesse. Então, no sábado à noite, eu tive prazer de conhecer a sorte, né? A gente pergunta, o universo responde, né? Então, apareceu para mim essa live lá, eu acessei e conheci a Ozox. Então, o que que o ozônio faz, né? Como a Marli já falou, é uma molécula abençoada, é uma molécula divina, ela já existe na natureza e ela pode ser produzida também com o aparelho, né? A partir de uma descarga elétrica. E essa molécula incrível, ela vai agir no nosso corpo, desinflamando, aumentando a oxigenação dos tecidos, melhorando o nosso sistema imunológico. Então, como que pode, né, no câncer, o ozônio cura câncer? Não, o ozônio não cura câncer. Mas a gente sabe que o câncer é uma doença que ela ocorre por várias causas, né? São várias causas que levam a pessoa a desenvolver o câncer. Então, tem o fator psicológico, tem o fator de intoxicação, que hoje a gente sabe que um grande problema, né, que a gente enfrenta é a intoxicação por pesticidas. A água que a gente toma também, ela é bastante contaminada com xenoestrógenos, metais tóxicos. Tem o fator também do ar ambiente, que ele é bastante poluído. Então, a gente está respirando aí chumbo, arsênico, tudo no ar. Então, o câncer, ele desenvolve a partir dessas intoxicações e também do fator psicológico e do estresse, que é um grande problema hoje da humanidade. E o estresse, a gente sabe que leva à falta de sono, e com isso a gente tem uma deficiência do nosso sistema imunológico, que com o tempo, a pessoa que não dorme bem, ela também vai ter essa queda do sistema imune, e com isso ela tem mais dificuldade de reconhecer as células que deveriam ser encaminhadas para a morte celular. Então, no câncer tem esses fatores todos. Como que o ozônio pode, né, agir aí? Então, como eu falei antes, ele não cura o câncer, mas ele é um coadjuvante importante, muito importante, no tratamento do câncer. Então, o que acontece? No câncer, as células, normalmente as nossas células, elas produzem energia a partir do oxigênio. Produz uma energia que é chamada de ATP. A célula cancerígena, ela perde essa capacidade de produzir ATP a partir do oxigênio. Então, ela começa a produzir ATP a partir de glicose, e é chamada respiração anaeróbica, que é sem oxigênio. E aí, onde que entra o ozônio aí? O ozônio, ele estimula as nossas mitocôndrias, que é o nosso grande gerador de energia, a produzir oxigênio
a produzir o ATP a partir do oxigênio. A gente chama esse processo de fosforilação oxidativa. E aí, com isso, ele vai, as células, na presença desse ozônio ali, dessa molécula de oxigênio, as células cancerígenas, elas entram mais facilmente em apoptose, que é a morte celular. Então, dá mais chance das células boas proliferarem e estimula a morte celular das células cancerígenas. Isso que acontece. Outra coisa que acontece com o ozônio é que ele é um grande aliado da quimioterapia e da radioterapia. Por quê? Os tumores, normalmente, eles têm uma neoformação vascular, que a gente chama de angiogênese, toda atrapalhada. Então, os tumores, normalmente, eles têm pouco oxigênio, principalmente no centro das tumorações. O ozônio, o que ele faz? Ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele leva mais oxigênio para todas as células, e com isso ele vai facilitar a entrada da quimioterapia e da radioterapia nas células cancerígenas. Então, por que a tia Marina, né, ela tinha um tumor que era considerado, foi encaminhada para um tratamento paliativo, porque tinha muitas metástases. Então, a médica falou, olha, infelizmente, é um tratamento paliativo. Quando ela começou a usar o ozônio, a quimioterapia agiu de forma muito mais eficaz, e com isso, ela conseguiu ter esse resultado maravilhoso. Além de tudo, o que o ozônio faz? Ele estimula o nosso sistema de detoxificação. Então, em vez de você ficar, né, porque o processo de quimioterapia, radioterapia, gera muitos radicais livres no nosso corpo. Esses radicais livres, eles agridem as células, não só as células cancerígenas, mas as células sadias também. Então, por isso que muita gente não suporta a quimioterapia. Vai perdendo muito peso, vai ficando sem energia, começa a cair as plaquetas, as células, os glóbulos brancos. Então, vai caindo todas essas células, e a pessoa às vezes fala, eu tinha que fazer um ciclo a cada semana. Não consigo. Por quê? Porque as plaquetas caíram, as hemácias caíram, a hemoglobina caiu. E com o uso do ozônio, como você tem a ajuda da eliminação desses radicais livres, a pessoa se recupera mais prontamente para conseguir fazer todo o ciclo de quimioterapia e radioterapia. Então, isso aí é um grande aliado. Outro fator que o ozônio é muito importante, que ele faz com que o nosso corpo libere mais endorfinas. O que é o hormônio da endorfina? As endorfinas. Ela vai produzir mais bem-estar, alegria, energia. Então, aquela pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, normalmente já vem aquele impacto, né? Câncer é morte. E ela vai ficando sem energia, sem energia. Então, quando ela começa a usar o ozônio, começa a ver assim, nossa, estou com mais energia aqui. Então, ela começa a ficar mais animada, melhora o humor, aumenta a capacidade dela de lidar com essa situação de ter que enfrentar o câncer, né? De ter que enfrentar rádio, quimioterapia. Ela melhora também a qualidade do sono. Isso é fundamental para o nosso sistema imunológico, porque o sistema imunológico ele vai reconhecer as células cancerígenas e encaminhar essas células para a apoptose, que é a morte celular. Então, olha que maravilha que esse ozônio faz. Claro que eu sempre lembro as pessoas, gente, o ozônio é um pedacinho ali, um coadjuvante desse tratamento, mas um coadjuvante de muito peso, muito essencial. Além disso, né, no caso da tia Marina, eu recomendei uma alimentação, tomar sol, pisar na grama, entrei com alguns outros suplementos também, mas sem o ozônio não teria esse resultado, eu tenho certeza absoluta. Então, eu fico muito feliz, assim, por ter conhecido esse produto. Quando eu conheci, eu
nem acreditava assim que fosse possível, né, você com uma dose homeopática praticamente, que o ozônio que a gente tem aí é 0,06 ppm de emissividade. A tia Marina foi o segundo aparelho aí que eu indiquei. Primeiro foi meu pai, o segundo foi ela. E logo na primeira semana de quimioterapia, ela disse que tinha um edema no membro superior direito ou esquerdo, não lembro mais. E esse edema, logo depois, na terça ou na quarta-feira que ela já recebeu o aparelho, ela começou a usar. 2, 3 dias depois, ela já estava sem esse edema. Eu falei, gente, que maravilha, né? Por quê? Porque esse edema, sendo reduzido em tão pouco tempo, o que eu pude observar? Essa quantidade mínima de ozônio, ela tem uma ação sistêmica. Ela age no corpo Sim. todo, né? Então, isso aí, para mim, foi assim, eu falei, nossa, então eu posso expandir, né, a indicação desse aparelho, eu quero usar. Então, essa maravilha que é o Ozox, eu acho que a gente hoje, infelizmente, a gente tem aí uma epidemia de câncer, cada dia a gente vê pessoas mais jovens com câncer mais agressivo. Então, ter a oportunidade de levar esse aparelho para as pessoas e possibilitar que mais pessoas, né, deem esse depoimento, como a tia Marina deu aí, é a maior alegria que a gente tem, né? Claro que a parte financeira vem como um bônus, mas não é mesmo a melhor coisa. Para mim, pelo menos, não é. Então, eu quis só mostrar um pouquinho, né, como que o ozônio bem superficial aí pode estar ajudando as pessoas com câncer em especial, e que todos aí possam levar essa maravilha a muita gente aí, né, que está precisando. Estou aberta aí para dúvidas. Isso. Então, uma das funções do ozônio é melhorar a imunidade, né? Que a pessoa que tem câncer, quando faz quimioterapia, diminui muito a imunidade dela, né? Que foi o que a doutora acabou de explicar. Então, todas as pessoas que usam ozônio, elas vão melhorar em todos os sentidos. E o câncer é uma delas, né? Mas a gente tem muitos depoimentos de pessoas que melhoraram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser também estar perguntando para a doutora Lilian, ah, pode levantar a mão ou abrir o microfone, que a doutora está aí para tirar as dúvidas. Não, não muito tempo também, né? Não vamos abusar hoje da doutora, senão ela não volta mais. Mas Volto. gratidão, doutora. Gratidão. Realmente, todo mundo gostou do que ouviu. E dessa maravilha que é a molécula da vida, né? O ozônio. Então, O quem será o ozônio, primeiro? o mais Ah, interessante é que o ozônio, né, assim, falar, mas eu vou indicar para câncer, vou indicar para artrite reumatoide, vou indicar para isso. Não, gente, a gente não vai falar nada de doença quando for indicar o aparelho, a gente vai falar a ação do ozônio. Anti-inflamatório, melhora a oxigenação dos tecidos, modula o sistema imunológico, estimula a liberação de endorfinas e com isso vai melhorando o sono, humor, energia. É isso que a gente vai levar. E, tem. consequentemente, a pessoa vai recuperando a saúde. Isso é maravilhoso. E o ozônio é uma das coisas que a gente precisa, né? Também a doutora comentou que, além do ozônio, a Marina usou suplementos, tomou sol, né? Que muita gente não está tomando sol. Então, é um dos remédios naturais também, né? O sol. Hoje a gente tem conhecimento que o sol, ele também estimula essa nossa fábrica de energia, que é as mitocôndrias. Então, ele estimula a produção de energia. E o ideal seria a gente tomar sol 3 vezes ao dia. Olha só. A gente fica o dia inteiro dentro de uma caixinha fechada e não toma sol. Não E toma é sol, não incrível. põe o pé no chão.
Não põe um pé no chão, só de você colocar meia hora de pé no chão, você também reduz em 70% a inflamação do corpo. Então, olha só, que coisa maravilhosa, né? Alguém colocou aqui que ainda a gente tem uma vantagem hoje, que é o Ozox Multi, que também usando a água ozonizada para higienizar o alimento, você diminui a ingestão de agrotóxico, e com isso também, durante um processo de tratamento, reduzir essa carga tóxica é fundamental, né? O seu corpo vai guardar energia para o que precisa, não para ficar eliminando esses pesticidas dos alimentos, além de poder tomar água ozonizada, que também ajuda a manter a microbiota intestinal melhor, que também favorece ao restabelecimento da saúde. Eu tive uma melhora incrível no meu intestino depois de tomar água com ozônio. A Kelly levantou a mão, pode abrir o microfone, Kelly, fique à vontade. Pode fazer a sua pergunta para a doutora Lília. Oi, boa noite. Boa Eu Boa noite, noite. Kelly. Boa noite. Eu entrei agora há pouco. Eu não sei se daqui a pouco a doutora falou isso, mas se falou, desculpa. Só que eu queria só entender uma coisinha. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença X não é aconselhado a usar esse aparelho? Olha, tem duas contraindicações. Uma é gestante. Mas por quê? Porque gestante a gente não tem estudos mostrando que o ozônio, como que o ozônio age. Mas eu tenho certeza até que ele seria interessante. Mas, como ele também produz uma vasodilatação, então a pessoa pode até encaminhar para um abortamento, assim, nunca vi nenhum caso, mas pode acontecer. Então, a gente não indica ozônio, nem medicinal a gente não indica ozônio em gestante e também em pacientes com transplante. Por quê? Porque o ozônio ele estimula o nosso sistema imunológico. A pessoa que recebeu um transplante, ela toma imunossupressor, para justamente não ter uma rejeição ao órgão. Então, se você pede para ela tomar usar o ozônio, você pode estimular também uma rejeição do órgão. Mas ela pode usar, por exemplo, o Ozox Multi, para lavar os alimentos, para tomar água ozonizada, isso ela pode. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ó, tem uma pergunta aí da Neuci Greff. E quem faz hemodiálise, doutora Lilian, pode tomar água e pode usar o ozônio? Pode, vai se beneficiar bastante. Tá, fechou, queria pedir um negócio. Pode e vai se beneficiar bastante. Pode tomar água também, porque esses dias eu estava vendo uma reportagem também que não poderia, quem faz a hemodiálise não poderia estar tomando água ozonizada. Não, pode tomar água ozonizada, só que a pessoa só tem que olhar as recomendações do nefrologista, a quantidade que ela pode tomar, no máximo 2 copos de água ozonizada. Agora, a pessoa em hemodiálise, ela tem que ver qual a quantidade de líquido que ela pode tomar. Cada um é um. A pessoa colocou o quê? A ponte safena, eu acho, alguém perguntou sobre ponte safena. Deixa eu ver. Quiser pedir ao vivo, fica à vontade, hein? Ó, a Margarete aí, Margarete, quiser tirar a sua Boa dúvida, noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Viu queda de cabelo, por exemplo, que cai bastante cabelo. Também, isso é importante, né? A pessoa adquirir o aparelho. Muito, porque a queda de cabelo, normalmente a pessoa está com intoxicação, tem algumas deficiências de vitaminas, tireoide, está intoxicada. Então, o ozônio vai estimular também essa detoxificação, vai melhorar o fluxo de sangue
no couro cabeludo, a gente já tem vários relatos de casos, se associar então com spa capilar melhora mais rápido ainda, e ela vai recuperando a saúde. Por quê? Primeira coisa, quando a gente está muito intoxicado, muito inflamado, o corpo ele vai usar a energia para desinflamar e para desintoxicar. Então, começa a faltar nutrientes, oxigenação para o cabelo e para a unha, as primeiras coisas que começam a mudar. Então, quando você começa a usar o aparelho, você vai começar a diminuir a inflamação, diminuir o processo de intoxicação e vai sobrar mais energia para nascer os cabelos, né? Melhorar a unha e tudo. Ah, tá bem. Uhum, obrigada. Tá bem explicado. Por Tanto que nada. tem tratamento capilar com ozônio, que elas fazem ozônio lá na aplicação de ozônio no couro cabeludo. Aqui Sim. tem uma Mas o pergunta próprio também. Ozox, ele já muda. Eu, pelo menos, percebi que meu cabelo ficou bem mais cheio com o Ozox, sim. Só de Sim, dormir, que né? Com o bem. Ozox. E muitas pessoas têm bastante queda de cabelo, é bom a gente indicar daí, né? Então, aí você indica junto com o spa capilar, vai ser fantástico. Tá bem, então, doutora. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Temos aqui também a pergunta do João Sérgio. Uma pessoa que colocou 2 safenas pode fazer uso do ozônio? Nossa, deve. É, né? Porque Vai o ozônio. dilatar os... Esse foi o caso do meu pai, assim, porque quando eu fui estudar ozonioterapia, ele tinha já feito 3 cirurgias de revascularização, colocado stent, 2 angioplastias, então tinha mais de 8 stents no coração, e não tinha mais o que fazer. O médico falou, ó, coração, as artérias estão todas remendadas, não dá para fazer mais nada, vai viver com angina e limitação de movimento, porque ele andava 100 metros e tinha dor. Eu falei, nossa, não é possível, né? Eu vou ter que achar uma solução. E aí encontrei o ozônio medicinal, ele fez ozônio medicinal, e com 15 sessões de ozônio ele zerou, assim, voltou à vida ativa normal. Depois continuou fazendo ozônio retal, que eu até ensinei minha mãe a fazer, porque elas moram muito longe. E aí agora, o ano passado, ele não quis mais receber ozônio retal, passou mal, e aí que eu conheci a Ozox. Eu perguntei para o universo, falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Preciso de um ozônio para o meu pai. Aí apareceu a Ozox. E depois, quando ele começou a usar o Ozox, com 2 dias de uso, ele já não tinha mais precordialgia, que é dor no peito. Então, por quê? Porque o ozônio causa uma vasodilatação, melhora o fluxo sanguíneo. Então, a pessoa que colocou o stent, com certeza ela tem outras artérias que estão ali mais, apresentam um certo grau de obstrução. E aí, o ozônio vai abrindo esse fluxo. E o sangue vai chegar melhor no coração. Então, é sensacional, assim, é um tratamento coadjuvante maravilhoso aí. Então, a Marina acabou de postar ali que ela não teve queda capilar, né? Ela não perdeu o cabelo fazendo quimioterapia. Olha só que maravilha também, né? Não perdeu o cabelo, já ganhou bastante peso, porque quando ela teve o câncer, ela ficou bem emagrecida, assim, perdeu muito peso, e agora ela já está quase no peso dela normal, assim. Deixa eu ver. Eu fui visitar uma pessoa, mas eu não consegui mostrar o aparelho para ela. Essa pessoa tem linfoma. E o médico não quis fazer quimioterapia porque poderia agredir e, em vez de fazer bem, fazer mal. Então, o médico falou: espera, que se não se ativar, digamos assim, eu não entendi bem certo o que a esposa dele explicou, mas ele não vai fazer quimio, não vai fazer nada, a não ser que realmente esse linfoma cause dor ou alguma coisa assim nesse sentido para daí tratar, porque a partir do momento que vai fazer quimioterapia, a tendência é de que ele vai piorar. O nosso Então, aparelho ajuda nesse caso também? Ajuda, né? muito, muito. Vai ajudar muito, porque o ozônio ele age nesses princípios, né?
melhora o sistema imune, melhora a oxigenação, estimula o linfoma, como todos os cânceres, tem um processo de intoxicação muito grande, então o ozônio estimula essa detoxificação. Ele vai ter um benefício gigante com o Ozox, se ele quiser usar, né? Mas ainda pode ser que ele nem precise mesmo, né, de fazer quimioterapia usando o Ozox. Então, foi Mas o que o isso médico... a gente nunca deve falar com o Não paciente, com o pode. cliente, nem com o Uhum. paciente eu não falo mesmo, porque não, o ozônio não é para curar câncer, ele é coadjuvante. Sim. No caso desse paciente, é porque ele já foi contraindicado pelo médico. Então, ele Uhum. vai usar o Ozox, aí faz uma alimentação, um outro suplemento, né? Mais dúvidas aí? A Kino pode estar abrindo seu microfone e fazendo sua pergunta para a doutora Lília. Consegue abrir o microfone? Se não temos o Orlando Alves também. Não, acho que não estão conseguindo abrir o microfone. Quiser escrever no chat? Eu vi que tem uma pessoa que perguntou se quem está usando o oxigênio, não sei se está usando o oxigênio por catéter, como que está usando esse oxigênio. Mas se for por catéter, ele pode usar o Ozox, sim. Por quê? Porque ele não respira 100% do oxigênio pelo catéter. Ele respira o oxigênio do ar também. Então, ele pode se beneficiar, sim, com o Ozox, muito. Então, mais alguém? Mais alguma dúvida? Tem gente querendo a gravação. A gravação a gente vai estar disponibilizando nos grupos segunda-feira. Outra coisa que eu Eu gostaria... posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma Duas! pergunta para mim? Pode pedir até duas, fazer até Posso? duas. Tá. Pai, pode, né? Lilia, sobre as feridas, Lilia, as úlceras, as escaras e tudo mais. Sei. Por que o ozônio é tão eficiente, Lilia? Então, primeiro porque ele melhora a oxigenação dos tecidos. Então, ali, o que acontece com uma úlcera, né? Ela tem uma redução, uma úlcera, uma ferida, uma escara, ela tem redução do fluxo sanguíneo. Então, o ozônio, ele vai, além de aumentar o fluxo sanguíneo na região, ele vai combater vírus, fungos e bactérias, especialmente bactérias, né? Fungos também pode ter, nessas feridas, estimular o sistema imunológico. Para quê? Para que ele combata a infecção. Sempre tem infecção, escara, ferida, sempre tem. Então, e com isso vai acelerar o processo de cicatrização. Por isso que a gente vê assim, um resultado muito bacana, né? Muito bom. Denite, tem alguma pergunta para a doutora Lília? Denite Sim. Luiza, pode ficar à vontade. A segunda pergunta o Daniel vai fazer depois. Eu digitei ali uma pergunta sobre, mas sobre atrofia muscular progressiva. Sim. Então, é o que eu falo. A gente não fala em cura, né? Porque é uma doença bastante complexa,
Mas eu tenho até um paciente que está usando, é uma criança até, que ela começou a usar o Ozox e ela já está recuperando um pouco a força muscular. Por quê? Você vai estimular a produção de energia, né, pelas células, pelas mitocôndrias. E com isso vai ter um menor desgaste do músculo, menos exaustão muscular. Então, não garanta, se não sei se vai... Cura, acho que não tem, mas vai prorrogar o tempo de evolução da doença, eu acredito. Ah, valeu, obrigada. O Aquino, que antes queria fazer uma pergunta, levantou a mão, ele pediu se ajuda na hérnia de disco, ajuda, né? Maravilhoso. Temos vários depoimentos. O ozônio, ele desinflama, né? Então, qualquer processo inflamatório, ele vai ajudar. Mas tem que acreditar, porque isso aí apareceu novo. E ele também, a pessoa com hérnia de disco, normalmente ela tem um grau de estresse grande, né? E quando começa a usar ozônio, tem um aprofundamento do sono, essa liberação de endorfinas faz com que a pessoa também entre num relaxamento mais profundo e também favorece a melhora. 260 patologias, né, doutora? É só lembrar, né, gente? Ele age na base de tudo, né? Anti-inflamatório, melhora a oxigenação, detoxificação, liberação de endorfinas. Então, é a base de tudo, praticamente. Só não das doenças congênitas, mas o restante. Lembrando sempre, né, gente, que as nossas emoções também devem ser tratadas. Começa na cabeça. E até isso o ozônio melhora, porque ele melhora o sono, melhora a liberação de endorfinas, a frequência do ozônio é de 1000 Hz, então já eleva um pouco a sua vibração, já facilita você liberar os traumas, as mágoas e tudo, mas é importante também. Então, Amarildo, tire sua dúvida aí com a doutora Lília. Fique à vontade. Então, boa noite a vocês, tudo bem? Boa Boa noite, noite, Maria, tudo doutor ótimo. Bernardo. Boa noite, doutora Lília, tudo bem? Tudo Então, eu estou com bem. uma dúvida seguinte. Eu estou com um cliente que ele está fazendo tratamento às veias da perna, né? Até ele ia fazer uma aplicação de espuma, mas ele não tem, até me perguntou se esse tratamento tem resultado, né? Falei, olha, você pode usar o ozônio, já tivemos vários benefícios com o tratamento com ozônio, né? E ele ficou de ver certinho, né? Ver certinho, né? Se ele vai comprar, adquirir mesmo o aparelho para estar usando, né? Até a gente ia vender um aparelho, vendemos não, é uma pessoa que está na nossa equipe, né? A mãe dele tinha um problema, fez tratamento com a espuma, não deu certo e começou a usar ozônio e deu um resultado maravilhoso, né? Queria saber da senhora qual o resultado, se vale a pena indicar mesmo para essa pessoa. Muito melhor do que a espuma, mas infinitamente melhor, porque ele vai melhorar muito, muito a oxigenação, né, dos tecidos ali, vai ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, porque as varizes é uma estagnação ali do sangue. Então, o sangue ele não fluir, porque tem uma viscosidade maior, tem vários motivos que levam a isso. E o ozônio, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai diminuir a viscosidade do sangue e favorecer a circulação local. A gente teve um caso agora, há pouco tempo, que eu também levei um aparelho para um conhecido de 95 anos, já estava fazendo tratamento de úlcera varicosa há muito tempo, sem resposta, mais de 6 meses, usando curativos caríssimos, sem resposta, e com 15 dias que ele estava usando o aparelho, a perna dele era preta e ficou vermelha. Então,
Muito bacana. Então melhora mais a circulação, né, doutora? A parte do ozônio ali usando a partir do momento do uso no ambiente mesmo, né? Dá o resultado na Sim. circulação. Isso, né? Eu indicaria mais do que a espuma, para te falar a verdade. Assim. Mas aí seria o ozônio injetável também, doutora? Não, esse paciente usou só para as pernas, eu indiquei o Spa Slim, que ele também melhora muito a inflamação e circulação junto com o Ozóx. Foi isso que eu indiquei o Regenera para passar na região da úlcera. E alimentação, né? Toda a orientação também, mas o Ozóx, ele, com 3, 4 dias, ele já sentiu grande diferença, assim. Obrigado, doutora. Por nada. Então, Seu José está querendo, está de mão levantada. Sou eu, na verdade. Sou eu que estou perguntando sobre a esclerose múltipla, doutora. De que jeito o aparelho pode ajudar? Então, a esclerose múltipla, a gente não tem uma causa definida, mas o ozônio, gente, ele ajuda em todas as doenças, praticamente. Por quê? Porque a esclerose muitas vezes está associada à intoxicação por metais, ou até agora recente, né, as vacinas e tudo. E o ozônio vai ajudar a detoxificar o organismo. E quando você diminui a inflamação, estimula a detoxificação, você vai favorecer o seu organismo a regenerar. Por quê? Quando a gente tem que sobreviver, se você está num grau de inflamação alto, de intoxicação alto, você não vai fazer regeneração dos sistemas. E aí você pode começar a ter essas deficiências aí do sistema neurológico, do sistema vascular, de todas as células podem diminuir a regeneração. E aí você usando o ozônio, você vai favorecer a recuperação da saúde nesse sentido. Então, pode ser que essa pessoa tenha um benefício, sim. Mas é o que eu estou te falando, essas doenças mais complexas, você tem que fazer um tratamento muito... Dando eco aí. Desculpa. Ele estimula também ele aumenta a regeneração neural também. Na verdade, a regeneração de todas as células, né? Obrigada, doutora. Por nada. maravilha. Mas eu acho que é muito importante a gente tomar consciência, assim, nosso aparelho, ele é um sanitizador de ambientes. E, secundariamente, como a gente pode ficar no ambiente com ele, a gente vai ter os benefícios do ozônio. Então, nós não vamos prometer cura para ninguém, a gente vai levar o conhecimento do que o ozônio pode fazer no corpo. Isso aí. Alô? Tive um probleminha aí com o computador que acabou desligando, mas O Marildo e Marina estão com as mãos levantadas. Pode ser que já falaram, não sei. Tem uma Marina, pergunta aí, perguntando se criança pode usar. Criança pode usar, desde novinho pode usar. Não tem idade. Se ozonizar água, o quê? a Meire pediu se dá para ozonizar a água na garrafa e fechar ela se o ozônio dura na garrafa. Eu acho que não, né, doutora? Não, 10 minutos depois, até 10 É. minutos. Sem falar que não é aconselhável usar plástico para
ozonizar Não, a água, né? no vidro. É, usar no vidro. Tem uma pergunta também sobre vitiligo. Se o ozônio ajuda no pano branco, né? No vitiligo. Então, o vitiligo hoje a gente tem assim, hipóteses que seja uma doença autoimune também. Então, o ozônio ele vai melhorar o sistema imunológico. Então, ele equilibra, né, o sistema anti-inflamatório e inflamatório. E ele pode ajudar, sim, no vitiligo. E você pode associar com o spa verão para ter um resultado. Eu não tive nenhum caso ainda que eu usei, mas pela fisiologia, pela descrição, pode ajudar. O spa verão é maravilhoso. Eu sei que muita gente não usa, mas ele é muito bom. Muito Sim. bom mesmo. No Tem caso, uma tem que outra usar à pergunta. noite, né? Para verão, né, doutora? Só à noite. Para a pessoa que está tratando de vitiligo, não. Pode usar de dia, então? Para o Oi. vitiligo, sim. Eu estou falando porque meu filho tem vitiligo, né? E ele está usando o ozônio, o gerador de ozônio. Eu vi que melhorou bastante, deu uma melhora. Não piorou, né? É, não avançou. Então, com esse óleo pode melhorar, então. Andar no Pode dia, né? melhorar e repigmentar. Legal, então. A gente ficou preocupado com a questão do óleo, ser óleo e usar de dia, né? Mas é um óleo que é voltado para usar de dia mesmo, né? O ozônio, esse óleo, né? Sim, para ele vai ser ótimo. Ah, legal, então. Obrigado. Mais uma pergunta aí sobre AVC hemorrágico. Pode usar também, só se estiver sangrando que não, mas se já teve o AVC, está em casa, estável, pode usar. Eu lembrei de um detalhe que eu gostaria de falar. Fala, Pode dona ser? Marina. Pode. Então, há 10 anos atrás, eu estava em Salvador e eu tive que procurar um médico porque eu achei que era uma micose na sola do pé esquerdo, quando a carne viva e coçava muito. O diagnóstico foi psoríase. E eu convivi com esse psoríase até usar o ozônio, Ozox. Não tenho mais nada, sumiu tudo. Conversando aí agora, eu lembrei desse detalhe. Depois que eu estou fazendo uso do Ozox, eu não tenho mais o psoríase. Sumiu, não coça mais, acabou. Ficava na carne viva a sola do meu pé. Isso há 10 anos atrás. Deus que eu comecei a usar o ozônio, deu ano passado, eu não tenho mais nada de psoríase. E olha que eu usei muitas pomadas, muitas medicações. Gostava de sair sangue, sangrava. Acabou, não tenho mais nada. E quando conversando aí agora, eu lembrei desse detalhe. 10 Por anos isso que eu falo, convivendo. o 10 ozônio anos ele vai convivendo. recuperando a saúde toda, olha que bênção. Total, total. Não tem Esse que é mais. o problema. As minhas irmãs que até ficam assim, nossa, Marina, mas cadê? Não tem mais nada, sabe? Olha, vem, olha, não tem mais nada na sola do pé esquerdo. Até para calçar, dependendo do sapato, me incomodava. Porque você coça sem perceber, você tira sangue de você mesmo. Acabou. Sim. Nada, Marina. Peraí. Então, Nada. isso acontece muito com o nosso cliente, né? Que ele nem Então, lembra mais dos problemas que ele teve, porque não tem mais, aí a conversando mente aí agora, acaba. falando e tal, eu lembrei desse detalhe. Falei, gente, eu nem esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu, né? Eu quis colocar o aparelho na hora do almoço, no quarto do meu marido, coloquei uma semana. E depois ele não quis mais. Por quê? Ele é elétrico, ele tem 76 anos, ele não para. Ele é ativo. E ele dorme um soninho de meia hora depois do almoço. Ele estava dormindo 2 horas com os óculos da apagada. Aí ele falou, não quero, não posso dormir esse tanto. Eu tenho coisas a fazer. Tive que tirar. Não aceito. Por quê?
que relaxava. Entendeu? Não, não sei o quê. A nega conhece o tio dela. Ele não para. Sabe? Graças a Deus. Né? Aí. É isso aí. Mas eu acho que já deu por hoje, né? Já são quase 22 horas. A live foi maravilhosa. Tenho certeza que muita gente vai usar no dia a dia, né? Na casa dos clientes, todas as informações que a doutora Lilian passou para nós. E gratidão, doutora. Só temos a agradecer, né? Quem sabe a gente faz mais algumas lives para estar conversando com a doutora também, se ela estiver disponível aí. Então, Sim. gratidão a todos também. A live foi maravilhosa. Muita gente agradecendo a live de hoje. Então, Gratidão também a todos, gratidão, né, a todos que estão aqui nesse sábado à noite. Então, esse interesse, né, de levar o bem a todos é muito maravilhoso. Gratidão. obrigada, doutora. E eu acho que todo mundo tira um print, né? Pode abrir os microfones e vamos postar nos grupos essa live que a gente teve incrível para divulgar que a gente está aqui no sábado à noite aprendendo para poder atender melhor o nosso cliente lá no final, né? Então, gratidão a todos. Não sei se tem alguém aí hoje que vai dar o grito de guerra. Não sei se o França ou o Cláudio estão presentes. O Cláudio, não sei, presentes na live. Mas vamos abrir o microfone e viva melhor. Viva os Osórios! Viva os ossos! Viva os Osórios! Gratidão! Viva os ossos! Aí. Viva os Viva os Osórios! Vamos ossos! viver aos Viva, ossos. viva, Isso aí. viva, viva os Osórios! Viva! Parabéns a todos. Gratidão, gratidão, estava maravilhoso. Muito obrigado, doutora Lilian. Gratidão, gratidão, Obrigado, obrigado. doutora Lilian, estava Gratidão. maravilhoso. Gratidão. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, boa Boa noite, bom noite, final de boa noite. semana. Boa noite. E novembro está apenas começando. Meu Isso mês, aí. meu mês. Nossa. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.